Henry Ford foi um dos pioneiros americanos mais influentes da sua época através de sua empresa transformou a vida americana. Mas quem foi Henry Ford? Henry Ford deveria ter sido um fazendeiro nascido no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Apenas 20 anos depois de se tornar Michigan um estado, Henry cresceu em uma época em que a agricultura era lenta, exaustiva e manual. E foi por isso que, sem surpresa alguma, ele não gostava. Mas enquanto a maioria das pessoas na época não tinha sorte de escapar do que nasceu, Henry teve a sorte de ter essa oportunidade. A vila em que ele nasceu ficava apenas 13 quilômetros ao oeste de Detroit, que estava rapidamente se tornando um centro industrial graças à máquina a vapor. No início de sua infância, Henry encontrou a tecnologia com a qual poucas crianças de sua idade poderiam brincar. Ele mexia nos relógios de seus vizinhos, mas abastados, ou seja, pessoas que tinham mais dinheiro. E quando ele tinha apenas 12 anos, ele não podia apenas desmontá-los, mas também montá-los e repará-los. Seu interesse cresceu e se tornou uma obsessão quando ele pôde observar em primeira mão uma máquina a vapor em funcionamento durante uma viagem escolar a uma das companhias ferrovias de Detroit. Máquinas movidas a carvão estavam se tornando uma visão comum e Henry estava aprendendo como elas funcionavam e como consertá-las também. Aos 16 anos, ele deu um grande salto quando, contra a vontade de seu pai, deixou sua aldeia para trabalhar em Detroit, onde qualquer jovem mecânico poderia facilmente encontrar um emprego muito lucrativo. A indústria em Detroit estava crescendo e vinha fazendo isso há quase 5 décadas. Em 1825, um canal havia sido cavado ligando o rio Hudson aos Grandes Lagos, que na época era efetivamente a fronteira ocidental. Todos os recursos inexplorados que não tinham como sair de repente poderiam ser movidos de barco a vapor para Nova York. E no primeiro período de apenas 50 anos, a população de Detroit aumentou assustadoramente por causa das indústrias. Pessoas vinham de todos os estados para morar em Detroit, onde tinham vastas minas no norte, produzindo cobre e ferro, serralherias abrindo em todos os lugares. Todo esse metal e madeira sustentou cerca de 1.000 empresas só em Detroit, incluindo aquelas em que Henry trabalharia ao longo da década de 1890. E nessa época que Henry, por acaso, aprendeu sobre o motor a gasolina de uma revista britânica. Na época, o gás estava sendo produzido em pequenas quantidades por um engenheiro alemão chamado Nikolaus, que desenvolveu com sucesso o motor de combustão interna de carga comprimida que funcionava com gás de petróleo e levou ao moderno motor de combustão interna e estava ganhando força na Europa. No entanto, era praticamente inédito na América. Henry teria a chance de trabalhar em tal motor em 1889 e ele imediatamente reconheceu as vantagens que tinham. Por não usar vapor, o motor ficou muito mais leve e se livrou de caldeira pesada e de toda a água nela, pois fazia toda a combustão internamente. Um processo muito eficiente. Isso também permitiu que o motor a gás iniciasse rapidamente, enquanto os motores a vapor da época precisavam de até 30 minutos para aquecer a água e gerar vapor suficiente para começar a funcionar. O motor a gasolina era uma inovação que Henry se apaixonou por ele, mas também era algo que ele não entendia completamente. Afinal, ele tinha uma vasta experiência com vapor e metal, mas quase nenhuma com eletricidade. E um motor a gás era acionado por uma faísca elétrica. Para obter esse conhecimento perdido, Henry foi trabalhar para uma empresa de iluminação local, que foi fundada por Thomas Edison. A empresa já estava gerando eletricidade para mais de 1.000 casas em Detroit, e o fazia usando um motor a vapor, o que significava que Henry era uma contratação natural para eles. Sempre que os motores quebravam, Henry precisava consertá-los, mas sempre que eles estavam trabalhando, ele era livre para fazer o que quisesse.
Era o trabalho perfeito que lhe permitia passar seus dias experimentando motores a gasolina. Em 1893, quando Henry já havia sido promovido a engenheiro-chefe na empresa de energia de Edison, ele criou seu primeiro motor a gasolina em funcionamento. A ideia de usar um motor a gasolina para criar uma carruagem sem cavalos estava na mente de Henry desde que ele viu uma pela primeira vez. Mas tornar essa ideia uma realidade levaria anos de trabalho. Construir um carro em um mundo sem peças de carro não era fácil, e Henry teve que descobrir todos os detalhes por tentativas e erros. Foram 3 anos de esforços constantes para produzir o quadriciclo, um quadro simples com motor movido a etanol, 4 rodas de bicicletas montadas nele. Tinham apenas 2 marchas e nenhuma era para dar marcha ré. Mas o pior é que ele não tinha sistema de refrigeração, tornando o superaquecimento um grande problema. E em seu primeiro ano, Henry fez inúmeras melhorias no quadriciclo, principalmente adicionando um sistema de refrigeração. E quando ele o vendeu em 1897 por apenas $200, ele havia dirigido 1000 milhas nele. Henry construiu um segundo quadriciclo e depois o terceiro, sempre aprimorando o design, antes de finalmente se sentir confiante o suficiente em 1899 para iniciar sua primeira empresa, capitalizando um valor de $150 mil. A Detroit Automobilístico Companhia era um empreendimento muito ambicioso. Muitos da elite de Detroit investiram nele, incluindo os amigos de Henry da empresa de Edison, e todos estavam ansiosos para ver o que Henry poderia criar com o capital adequado. O plano de Henry era muito inteligente. Como ele conhecia pessoalmente muitos dos industriais de Detroit, àquela altura ele tentaria construir um automóvel que eles pudessem usar em seus negócios. Ele alugou uma fábrica e planejava contratar umas centenas de trabalhadores para fazer seu novo vagão de entrega. Mas descobriu-se que construir máquinas tão complexas em grandes números era muito mais difícil do que Henry imaginava. A grande maioria das peças utilizadas na confecção do vapor de entrega foi produzido por outras empresas, e cada vez que uma única entregava, atrasava. A fábrica inteira não tinha escolha a não ser parar de trabalhar. O primeiro vagão de entrega levou 6 meses para ser produzido. Em 1902, os outros acionistas estavam fartos da falta de progresso de Henry e votaram para se livrar dele. Agora, como Henry detinha apenas 15% da empresa, ele não tinha escolha a não ser obedecer. E, curiosamente, o homem que assumiu a Detroit Automobilístico acabaria por transformá-lo em Cadillac. Mas isso é uma história para outro vídeo. O que importa agora é que Henry foi expulso de sua própria empresa e tinha apenas $1000 em suas mãos. Desta vez, Henry adotaria uma abordagem muito diferente. Em vez de visar empresas com máquinas caras, Henry projetaria um veículo para ser usado pelo homem comum. Você vê, na época, praticamente todos os carros eram itens de alto valor e eles eram feitos principalmente por artesãos qualificados, um de cada vez, e na maioria das vezes eram projetados para corridas, que estavam rapidamente se tornando uma atividade favorita dos americanos. Henry imaginou transformar o carro de um símbolo de status em uma mercadoria, mas fazer isso não era nada fácil. E de fato, ele levou 20 interações de design diferentes antes de finalmente conseguir uma que funcionasse. Henry rotulou seu primeiro projeto como o modelo A e trabalhou no alfabeto nos 5 anos seguintes, sustentado pelo capital de seus amigos e familiares. Mas o que mais mudou nesse período não foi o carro em si, mas o processo de produção. Henry aprendeu a importância de ter uma cadeia de suprimentos confiável. Quando sua primeira empresa faliu, e foi por isso que desta vez ele tentou obter o maior número possível de peças do mesmo fabricante a que ele escolheu, ele montou uma oficina mecânica em Detroit que eventualmente evoluiria para a marca americana do mesmo nome.
Usando o dinheiro que economizou de alguns de seus modelos anteriores, Henry conseguiu construir sua própria fábrica em 1904. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal para você não perder os próximos vídeos.